Eu gostaria de pedir que o prefeito e você também permaneça, por favor, junto com o Felipe, também, por favor, permaneça no palco. Pedir ao vice-prefeito Melvin que ocupe seus lugares na plenária. Nós vamos ter agora um prosseguimento, que será a abertura oficial da nossa Urban 20. Então, eu peço também que componham o palco conosco o embaixador Antônio da Costa, chefe da assessoria internacional do Ministério das Cidades, também o senhor Kevin Austin, vice-diretor executivo da C40, e o Antônio Mariano, Sherpa do U20, coordenador-geral de Relações Internacionais do Rio de Janeiro e representante do prefeito Eduardo Paes nesta cerimônia. Dando início, então, à nossa abertura formal aqui, nós iremos ouvir as palavras dos representantes das instituições co-organizadoras do evento, a C40 e Cidades e Governos Locais Unidos. Neste momento, nós ouviremos, então, a senhora Emília Saiz, diretora-geral da CGLU. Hi again. You've been hearing a lot from me today. Hope you don't get bored. I have some new things to tell, okay? Now, so first of all, I cannot stress enough how important it is for us, the co-conveners, C40 and United Cities and Local Governments, to be here and to go through this intensive period of discussions and negotiations with such inspiring cities in the whole of Brazil, for sure, but in particular, São Paulo and Rio de Janeiro. They both are a testament to the belief that working together brings us further than working alone. They are also a testament to international cooperation, openness to international affairs, and so very, very relevant members of our organizations and reference cities around the world. So when you work with such a cities in processes like Urban 20, you know there is a guarantee of people listening. And we have been extremely lucky with the previous editions of Urban 20, iconic cities like Ahmedabad, like Jakarta, Tokyo, Buenos Aires, Riyadh, guiding us through there. But I have to emphasize how attached with reality and with the needs of the Global South this period is. At a very critical moment of humanity that we have been discussing today, not easy. There was a mayor in the previous plenary that was saying we need to call the poets to come and help us. I do think that poetry is needed to bring about the type of transformation that we need. And one very simple message from the greatest multilateralists of all, which I think are mayors around the world. The model as we know it is not really working. We are not sitting at the table the people that we need to have at the table. We are not saying we need to be the only ones at the table, but certainly there needs to be a bigger space of influence. And that is exactly what Urban 20 is trying to do. Open up that space for discussion, direct inputs to the G20 discussions, showing what we are doing already and what we think we would be able to do if different type of investment, if different type of dialogue was structural with the cities around the world. One important thing, and I will finish with this, to realize is that Urban 20 is the hopes and dreams not only of the big capital cities of the world, but also of the system of cities of the planet, recognizing intermediary cities and small cities as well. Because
people are more creative in those environments, and we do feel that many of the solutions that we can find, yes, for climate change, but also for social justice, are to be found and fought for in cities, with our communities, their expectations, and their dreams at the forefront of whatever we decide. So that's why we're here. Thank you again, Mayor. Thank you to all the networks of cities here in Brazil. Thank you to the Brazilian government as well for a very intensive dialogue with us. But São Paulo, we all are São Paulo today. Thank you. Obrigado, senhora Emília, pelas palavras. Nós ouviremos agora o senhor Kevin Austin, diretor executivo adjunto da C40. And thank you, Emília, for those wise words. And it's a real honor to be here with you today at the 7th U20 Mayors Summit in Sao Paulo. And it's great to see so many global mayors and city leaders at this really important moment in the cycle. And today, U20 is really unique. We have 2 excellent co-chairs and we have 2 summits. And I want to begin by thanking Mayor Nunes, our host, for welcoming us to Sao Paulo. And he's shown great leadership in urban climate action. When I was in Sao Paulo just last October, Mayor Nunes told me about his ambitious plans to expand the city's public parks. And just 6 months later, I am back, and it's already happened. We have 11% of the city's private green areas are permanently preserved as a public park. And to help understand the importance of this action, it's equivalent to the size of the whole of the city of Paris. And this shows that mayors don't just deliver action, they deliver it at scale, and they deliver it quickly. And that's what we've got to do if we're going to address the urgent climate challenges that we all face. And as Emília said, it's a broad church. It's fantastic to have the representatives of the U20 here, but we're in such great company with the colleagues attending the ICLEI World Congress and the Metropolis Board of Directors meetings here this week in Brazil. And of course, Brazil has special significance. It's going to play a crucial role in the multilateral space over the next 2 years. As president of this year's G20 and next year's COP30, your country is at the forefront of 2 global milestones, which will bring together national leaders, representatives of international institutions, and many other stakeholders that will have a say in the future of our planet. And if we are to succeed in addressing the climate crisis, we need to work in partnership with national governments. By working together, we can go further in ambition, we can go faster in implementation, and do so in a way that is fair and just. And Brazil is leading the way in these efforts with the historic Green and Resilient Cities programme as a leading example of multi-level partnerships on climate action. Now with U20, our focus this year is on social inclusion, sustainable development, and reform of the global governance institutions. And we're honoured as cities to propose to the G20 critical solutions to turn these commitments into implementation programmes. And these programmes must be backed by reform of the multilateral development system that delivers fit-for-purpose climate finance directly to cities, as we have heard all through the last day. So our collective message to the G20 is clear. Cities stand ready to work together with national governments. Thank you for all joining us today. I look forward to continuing our fruitful discussions tomorrow. And Mayor Nunes, thank you for having us. Nós agradecemos aos nossos parceiros por suas falas e boas-vindas. E agora nós vamos passar a palavra ao senhor Felipe Riz, Sous-Sherpa da presidência brasileira do G20 e coordenador geral do G20 no Itamaraty. Fique à vontade.
Bom, muito obrigado por mudar a perspectiva, em vez de sendo falado ali, agora eu falo daqui. Além das 3 prioridades, né, da presidência do G20, como eu mencionei na última sessão, né, o combate à fome, à pobreza, a transição energética, desenvolvimento sustentável e a reforma da governança internacional, a outra preocupação, talvez uma preocupação muito importante também que nós tivemos na organização da presença do G20 foi com relação ao intercâmbio entre a vertente de governo e os grupos de engajamento, dentro do qual o 20 se inclui. Ou seja, a interlocução de governos, né, do Executivo Federal com a sociedade civil e com a sociedade organizada é fundamental. Então, essa foi uma preocupação muito grande organizando a nossa presidência. E, pela primeira vez, nós vamos ter uma oportunidade, nós criamos uma oportunidade para que os grupos de engajamento possam interagir com os Sherpas do G20. Então, isso acontecerá agora no mês de julho, no começo de julho, nós temos a reunião de Sherpas. Para aqueles que não estão tão familiarizados, enfim, Sherpas são os CEOs, que se nós quisermos, né, do G20, depois dos líderes é a instância máxima. E essa oportunidade, nós temos então essa reunião de Sherpas em julho, e no dia 4 de julho, na parte da tarde, nós teremos uma sessão em que os grupos de engajamento poderão conversar, transmitir mensagens, recomendações, sugestões diretamente aos Sherpas. Então, e uma vez transmitidas as mensagens, haverá uma interação entre os Sherpas e os representantes dos grupos de engajamento. Isso é muito importante. Esse diálogo não veio sendo uma praxe até agora nas outras presidências do G20, então é uma iniciativa nova. E ela acontece agora em julho por uma razão muito importante. O objetivo é que os aportes que nós temos dos grupos de engajamento possam efetivamente influenciar ou possam ser aproveitados na elaboração das declarações ministeriais dos diversos grupos de trabalho e também da declaração de líderes do G20. Se nós esperássemos para ter essa interlocução mais para outubro, mais para o final do ano, não seria produtivo, porque as declarações já estariam prontas, as minutas de declaração já estariam sendo terminadas e essa interação não ia produzir os efeitos. Então, a opção foi para adiantar essa interlocução agora para julho, de maneira que todos os grupos de engajamento, e aí cidades, possam efetivamente ter suas contribuições incorporadas ou aproveitadas nas declarações ministeriais e na declaração de líderes. Outra novidade que nós temos também na presidência brasileira e diz um pouco dessa interação de governo com sociedade no sentido mais amplo, vai ser a realização do G20 social no final do ano. Nós temos a cúpula de líderes no dia 18 e 19 de novembro. Esses são os líderes, é o segmento oficial, digamos, do G20. Mas nós teremos o G20 social nos dias 13, 14 e 15 de novembro, do Rio de Janeiro também, em que será uma ocasião, um palco, não só para que os grupos de engajamento, são 13 grupos de engajamento, mas também outros segmentos da sociedade civil possam manifestar suas opiniões sobre os temas da agenda internacional, a começar com o tema de combate à fome e à inclusão social. Então, esse G20 social também vai ser a primeira vez que ele vai ser organizado, e ele compõe, junto com essa interlocução entre os grupos de engajamento e os Sherpas, uma evolução nesse relacionamento da parte de governo e sociedade. Governos não estão no vácuo, sem interação com a sociedade civil, com prefeitos, com outras autoridades. Realmente a gente não consegue resolver os problemas que nós temos. Então, num sobrevoo, era para trazer essa mensagem da preocupação particular da presidência brasileira com essa interação e que essa parceria entre a parte G20 de governo e o 20 possa ser aprofundada por interesse de nós todos. Obrigado. Nós agradecemos as palavras do Felipe e ouviremos neste momento o embaixador Antônio da Costa,
chefe da Assessoria Internacional do Ministério das Cidades. Boa tarde a todas e todas. Senhor Prefeito, boa tarde. Obrigado pelo convite. Por seu intermédio, cumprimento todos os demais colegas da mesa, vários dos quais a gente já se conhece há algum tempo, por conta da militância que o ministro Jader Filho, a quem eu aqui hoje represento com muito prazer, tem em favor das cidades. O ministro tem uma série de frases que ele gosta de sempre reiterar, uma delas é que as pessoas não moram no Brasil, também não moram no estado de São Paulo. Elas moram na cidade de São Paulo. Elas moram nas cidades. E num país como o Brasil, em que mais de 80% da população já é urbana, as cidades, os governos locais, os territórios urbanos são os espaços, os territórios centrais para o combate à desigualdade, para o combate à fome, para todo o desenvolvimento dos objetivos de desenvolvimento sustentável de forma transversal. É nas cidades, é nos territórios urbanos, e no Brasil a desigualdade é particularmente gritante nos territórios urbanos, que esse combate precisa ser dado. Quando o ministro Jader Filho me convidou para trabalhar a agenda internacional, e a Emília sabe disso muito bem, ele, de alguma maneira, passou duas mensagens. A primeira era a necessidade de efetivamente empoderar as cidades nas discussões internacionais de seu interesse, e especificamente naquelas discussões que são de responsabilidade do Ministério da Cidade. Daí o empenho dele em trabalhar na questão da localização dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, e agora, com a recriação pelo presidente Lula da Comissão Nacional dos ODS, o Ministério da Cidade teve o cuidado, junto com outros parceiros importantes do governo e, sobretudo, da sociedade civil, de criar uma Câmara Temática de Localização e Territorialização para justamente trabalhar a questão dos ODS. Também foi uma preocupação nossa trabalhar a questão eleitoral. Estamos chegando nas eleições, que os prefeitos possam olhar, os candidatos a prefeito, a vereador, olharem a questão da sustentabilidade, olharem a questão do desenvolvimento social desde essa perspectiva local. Eu também queria chamar a atenção para o Programa Cidades Verdes e Resilientes. O Programa Cidades Verdes e Resilientes, que é uma parceria institucional entre o Ministério do Meio Ambiente, o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação e o Ministério da Cidade, ele tem um componente central, quase operacional, de uma plataforma que também foi iniciativa nossa, foi iniciativa do ministro Jader Filho das Cidades, de endossar na COP28, que é a plataforma CHAMP, onde se reconhece a necessidade de nós trabalharmos também no nível local, também com o engajamento dos governos subnacionais, a agenda climática, tanto de mitigação quanto de adaptação. A tragédia que sofreu o Rio Grande do Sul agora mostra exatamente o grau de desafio que nós temos nos nossos territórios urbanos, o grau de desafio que nós temos na construção de resiliência para aqueles que moram nas nossas cidades e a prioridade que isso precisa merecer. Finalmente, meu sotaque me entrega de que eu sou um carioca orgulhoso. Eu tento, até quando eu venho a São Paulo, eu escondo assim, o chicheado, mas é difícil. Mas eu queria dizer da alegria que nós temos de ter, como duas cidades liderando o U20 no Brasil, os municípios do Rio de Janeiro e de São Paulo. São duas metrópoles importantes, referências nacionais quase, em alguns casos, que trazem também um rico exemplo de maneiras de abordar a crise climática, de maneira de abordar as situações sociais, de maneira de tentar trabalhar o desenvolvimento urbano sustentável, o desenvolvimento metropolitano urbano sustentável, em cidades com imensos desafios, pelo seu tamanho, pelo tipo de dificuldades que eles têm, pelos territórios periféricos que eles incluem. E esse é o último aspecto que eu queria chamar a atenção das senhoras e dos senhores. O Ministério das Cidades criou, nessa sua recriação no atual governo Lula, no terceiro mandato do governo Lula, uma Secretaria Nacional de Periferias, além das suas secretarias tradicionais de habitação, de mobilidade urbana, de saneamento, de desenvolvimento
urbano, a Secretaria de Periferias tem um olhar especificamente sobre os territórios marginais das nossas cidades, para países em desenvolvimento como o Brasil. Esse é o maior desafio. Não é o desafio de encontrar financiamento apenas para as nossas cidades, mas de encontrar financiamento que atendam ao desafio da desigualdade urbana, que consigam tornar as nossas cidades mais inclusivas, menos desiguais, que sejam efetivamente espaços de construção de cidadania e não espaços de exclusão. Eu acho que esse é um desafio que o Urban 20 também é chamado a enfrentar. Eu estava ouvindo um pouco na sessão anterior, sentado ali atrás, e me dando conta de que esse é o desafio de tornar os nossos espaços urbanos lugares de inclusão, lugares efetivos de construção de cidadania. Muito obrigado. Agradecemos as palavras do embaixador. Iremos assistir neste momento o vídeo da cidade do Rio de Janeiro, aqui presencialmente representado pelo senhor Antônio Mariano, coordenador-geral de Relações Internacionais do Rio de Janeiro. Cities are humanity's greatest invention, the most transformative creation defining our ways of life. They are the most visible mark we leave on the planet. More than a half of the world's population already lives in cities, and by 2050, we will be 2/3 of humanity. Cities are especially affected by inequalities and climate change. But it is in cities that technologies develop, cultures flourish, and major decisions affecting the planet are made. Building a more just world and a sustainable planet therefore relies on public policies implemented by cities. São Paulo, the most populous city in the Americas, the largest financial center in Latin America. Rio de Janeiro, the city with two of the largest urban forests in the world, host of the first United Nations Climate Conference, the Postcard of Brazil. Together, they have more than 20 million inhabitants and the two largest GDPs in Brazil. São Paulo and Rio de Janeiro are the major economic and cultural hubs of Brazil and co-chairs of the Urban 20 in 2024. Global cities built by people from all over the world. This year bring the urban perspective and a vision from the Global South to the G20. In this U20 cycle, ensuring effective dialogue for cities' access to sustainable finance and people-centered governance are our priorities. For the first time, a U20 summit will take place on the eve of the Summit of the Heads of States. Local and national leaders will be gathered in the same city, elevating urban issues on the global agenda. In November, the world meets in Rio. We are waiting for you with open arms. Nós assistiremos mais um vídeo neste momento, ouvindo as palavras do co-presidente da Urban 20 e prefeito do Rio de Janeiro, o senhor Eduardo Paes. Prezado amigo prefeito da grande cidade de São Paulo, Ricardo Nunes, prezada secretária-geral da CGLU, Emília Saiz, prezado vice-diretor executivo do C40, o nosso Kevin Austin, caros prefeitos e prefeitas, todos os presentes aí, recebam as minhas calorosas saudações em nome da cidade do Rio e sejam bem-vindos à primeira cúpula de prefeitos do ciclo de 2024 do 20. Nos últimos meses, a gente esteve trabalhando com afinco para identificar os pontos mais relevantes para nós, cidades, na composição desse comuniquê do 20. Esses próximos dias vão ser cruciais para a gente finalizar a construção de uma mensagem clara e robusta que eleve a importância e a potência das cidades no enfrentamento da fome, das desigualdades e dos impactos das mudanças climáticas. Em julho, a gente vai sediar no Rio a primeira reunião de Sherpas do G20, aberta à participação dos grupos de engajamento. Nela, poderemos influenciar diretamente os negociadores do G20, transmitindo a força de nossos compromissos e, principalmente, o nosso pleito por melhores formas de financiamento dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável Urbanos. A gente precisa sempre lembrar que as principais ações de enfrentamento das mudanças climáticas são conduzidas nas cidades, verdadeiros motores do crescimento econômico que representam mais de 80% do PIB global.
Precisamos criar mecanismos dentro da governança global que garantam a elas o acesso direto a financiamento internacional. Os municípios dos países em desenvolvimento têm potencial para atrair cerca de 30 bilhões de dólares em investimentos relacionados ao clima até 2030. O G20 é uma oportunidade única para a gente mostrar às maiores lideranças mundiais a importância de uma reforma financeira global. Esse é o momento para a gente propor soluções ousadas e eficazes para combater as mudanças climáticas e a pobreza. Em novembro, a gente vai se reunir novamente no Rio para as cúpulas do 20 e do G20. E sob a liderança do presidente Lula, eu acredito que nós vamos ter muitas conquistas. Desejo aí a todos vocês uma discussão produtiva que certamente vai trazer resultados transformadores para o futuro das cidades. Espero recebê-los em breve. Muito obrigado e tenham uma ótima cúpula. Nós agradecemos as palavras do prefeito Eduardo Paes, aqui representado pelo senhor Antônio Mariano. Neste momento, ouviremos então as palavras do prefeito da cidade de São Paulo, Ricardo Nunes. Mais uma vez, boa tarde a todos. Queria só acrescentar aqui o cumprimento ao Kevin Austin, vice-diretor executivo da C40. Os demais aqui eu já fiz os cumprimentos na primeira etapa inaugural aqui desta nossa agenda, dessa nossa plenária. Eu fico feliz de ver a fala do meu grande amigo, prefeito do Rio de Janeiro, sobre esse tema onde São Paulo, junto com o Rio, fazem a copresidência desse importante trabalho que a gente está desenvolvendo aqui do Urban 20. Eu queria só fazer uma complementação sobre a minha fala inicial, que a gente acertadamente fez com muito foco na questão da segurança alimentar, do combate à fome, e agora, nessa sessão inaugural da cúpula Urban 20, eu queria só fazer um acréscimo de contribuição. Indiscutivelmente, as questões das mudanças climáticas hoje é algo que mais afeta todas as discussões de cidades de todo o mundo. Haja visto que nós estamos passando aqui no sul do Brasil, com várias cidades do Rio Grande do Sul, com os problemas de enchente, de alagamento, que deixaram desabrigadas milhares e milhares de pessoas. Haja vista o que se passa na região da Amazônia, com a questão das queimadas, e tantas outras experiências pelo mundo que os senhores e as senhoras estão vendo. As questões das mudanças climáticas são de fundamental importância, inclusive até para o tema que nós discutimos aqui, que é de combate à fome e pobreza. As ações das mudanças climáticas repercutem na produção dos gêneros alimentícios, na migração e imigração de povos, e se faz urgente, e é como tem feito o 20, o C40, G20, colocado esse debate como central. Agora, a gente precisa também de ter um pouco mais de agilidade nas ações que as cidades têm tomado para fazer esse enfrentamento. Quando a gente coloca, por exemplo, quero deixar um caso concreto, na cidade de São Paulo, nós estamos fazendo a substituição dos nossos ônibus de diesel para ônibus elétricos, que é o que nós temos de tecnologia hoje. São mais de 12 mil ônibus que circulam na cidade de São Paulo, 7 milhões de passageiros por dia. E, para vocês terem uma ideia, Emília, nós temos 64% da emissão de dióxido de carbono, que é emitido aqui na cidade de São Paulo, são provenientes dos veículos que circulam. E quase metade disso, até um trabalho que o C40 nos presenteou, que foi o Zebra, que eu aproveito aqui e reitero o agradecimento do importante ação conjunta do C40 com a cidade de São Paulo. A gente identificou a necessidade de poder
agilizar a substituição dos ônibus a diesel, porque metade dessa emissão toda de dióxido de carbono são provenientes dos ônibus a diesel. Fizemos um trabalho gigantesco desde 2021, 2022, 2023, apresentando um projeto para o Banco Mundial para captar 500 milhões de dólares, que não é dado, é simplesmente um financiamento, né, a prefeitura vai pagar, como também é o BNDES, que não é dado, é um financiamento, a prefeitura vai pagar, mas estão travados na Secretaria do Tesouro Nacional. Então, eu já aproveito, faço aqui uma colocação, porque a gente avança, e aí falta um pouco de celeridade num órgão que tem toda uma preocupação com esse tema. Então, já era para a gente estar muito mais avançado nessas questões com relação à substituição da nossa frota de ônibus aqui. E aproveitar e complementar de que uma ação importante que a Prefeitura de São Paulo está fazendo agora, nós estamos renovando o nosso contrato com a concessão da coleta de lixo na cidade, e não nos faltou nessa renovação a nossa colocação de obrigatoriedade de investimento da casa de 6 bilhões de reais para serem feitos os ecoparques, para a destinação mais apropriada do lixo. E também a substituição dos nossos mais de 500 caminhões que recolhem o lixo nessa cidade, país de 12 milhões de habitantes, de substituição no prazo de 24 meses, no máximo em 2 anos, que todos eles sejam substituídos por gás metano, quer dizer, um gás não poluente produzido do próprio lixo. Então, eu queria encerrar a minha fala, mas deixar a minha percepção de alguém que tem ido para todo canto do mundo, para quem tem participado de tantas e tantas reuniões sobre esse tema fundamental da sustentabilidade, do meio ambiente, das mudanças climáticas. Eu acho, porque eu tenho procurado fazer, se vocês observarem toda a minha fala, eu tenho procurado fazer. Não foi diferente num convite que o Papa e o Vaticano fez a 20 líderes mundiais, há 3 semanas atrás, para discutir esse tema, e é de colocar ações concretas. Todo mundo aqui já sabe muito bem o que tem que fazer, todo mundo sabe o que está acontecendo. Material científico publicado, né, a todos os gostos. Eu acho que era muito importante que todos os níveis de governo pudessem estar colocando em cada um dos nossos eventos o que de concretamente está fazendo. Eu deixei o meu exemplo na minha primeira participação, deixo agora na minha segunda participação e faço aqui, né, uma menção para a análise de vocês. Quando eu vejo alguém que fala só em ideias e projetos, né, me dá um pouco da impressão de que esconde a falta de realização. Então, aquilo que o prefeito Eduardo Paes disse aqui para nós agora nessa mensagem, o que eu aproveito a oportunidade e lhe envio um grande abraço, de que as pessoas vivem nas cidades. E minha última contribuição para encerrar a minha fala é de dizer também que a gente precisa ter as ações das cidades fortalecidas. Nós tivemos um revés aqui quando da votação da reforma tributária, aonde a gente precisaria ter, conforme garante a nossa Constituição, o reforço, a atuação dos municípios pelo Pacto Federativo. A gente acabou tendo num processo importante, que é a reforma tributária, mas também aproveitaram e colocaram os nossos municípios com menor poder de atuação, e que fica só como alerta. Tentamos, né, Edivaldo? Não conseguimos, mas lutamos bravamente. E que a gente só deixe isso como um exemplo, né, para que as próximas discussões a gente fortaleça as cidades, fortaleça os municípios. É onde as pessoas vivem, é onde as pessoas, né, acabam tendo que ter as ações concretas com relação a todos os temas, e não diferente aos temas que nós estamos debatendo aqui nessa importante plenária. Muito obrigado. Agradecemos ao prefeito Ricardo Nunes e a todos os nossos participantes. E antes de encerrarmos a nossa abertura oficial,
gostaria de chamar ao palco os representantes das cidades do Urban 20, por favor, para que podemos fazer aqui uma foto oficial. Então, eu peço aos representantes de cada cidade do Urban 20 que, por favor, venham ao palco, para que nós possamos fazer aqui uma foto e, com isso, o registro oficial desta abertura.